ou até mesmo uma boa quantia de dinheiro e não devolver, é o famoso achado, não é roubado. Mas o que diz a lei sobre essa prática recorrente do cotidiano brasileiro? Vamos chamar então Patriota Júnior. Patriota, e aí? É crime não devolver o objeto achado ou não? Quem pensa que o achado não é roubado, que essa frase se encaixa, não se encaixa não, viu? É considerado crime sim. Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com o doutor Alexandre Galindo, advogado. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Se enquadra como apropriação indébita, o famoso achado não é roubado? Como é que funciona? Bem, o famoso achado não é roubado, eu diria que ele está certo, porque achar não tem a conduta do crime de roubo, não tem violência, não tem grave ameaça, então não configura o crime de roubo. Porém, esse achado e você apropriar-se, tomar para si, tem sim crime previsto no Código Penal, nos crimes contra o patrimônio, e é um dito popular que a gente acompanha há muitos anos, mas que ela não condiz com a verdade. Você está, sim, cometendo um crime. Doutor, por exemplo, achei um celular na rua, achei uma carteira com uma quantia em dinheiro. Já estou cometendo um crime se eu não devolver esses objetos? Bem, a apropriação indébita de coisa achada, como é o artigo 169, inciso 2º, ele trata justamente dessas situações de você achar algum bem imóvel em local público, né? Se você tiver conhecimento, por exemplo, no celular, se você conseguir ali identificar o proprietário, você pode devolver voluntariamente de imediato, mas, por exemplo, se for um bem que você não consiga identificar o proprietário, a lei diz que você não cometerá crime se nos próximos 15 dias você entregar esse bem à autoridade, pode ser a autoridade policial, a autoridade judiciária, uma autoridade civil. No entanto, que você que achou aquele bem, que você entregue no prazo de 15 dias. Por isso, a doutrina aí chama de crime de prazo, se você ultrapassar esse prazo. E por que a lei estabeleceu esse prazo de 15 dias? É justamente porque você achou aquele bem e de imediato você não consegue fazer a devolução à autoridade, mas aí você tem esse lapso temporal para fazer essa devolução. Então é interessante, né? É possível denunciar algo que foi encontrado, mas não querem devolver, né, doutor? Bem, o que a vítima, que na verdade a pessoa que, ou por descuido, ela acaba perdendo aquele bem, ela pode fazer o boletim de ocorrência. Inclusive em Pernambuco há uma forma, através da delegacia interativa, de fazer online, e aí facilita bastante o boletim de ocorrência. E, enfim, mas a obrigação da devolução é realmente de quem achou. E como eu volto a dizer, isso se aplica a várias situações, como, por exemplo, um animal, um cachorro que você encontra na rua, né? E aí, doutor, como é que eu faço para devolver aquele animal? Eu vou ter dificuldade. Você pode também comunicar à autoridade, né, que está com aquele animal e que está propensa a devolver, mas que ficará cuidando até que apareça o dono. Em situações de, por exemplo, de valores ou outros bens que esse dono ele não apareça, aí esse bem pode ir à asta pública, né? Se ele não for arrematado em asta pública, aquela pessoa que achou, depois de todo esse procedimento, ela pode reivindicar a posse. Qual a pena, doutor, para esse tipo de crime aí? O que é que prevê a legislação? Bem, uma pena, na prática, até pequena, né, que ela vai de 6 meses a 1 ano, certo? Ou multa, mas que isso tem reflexos na vida daquela pessoa que acabou achando que isso aqui é bobagem, não é um crime, não estou prejudicando ninguém, mas você pode se prejudicar. É um crime de ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público é titular da ação, mas que, como uma pena pequena, menor de 2 anos, pode o Ministério Público oferecer a transação penal ou também a suspensão condicional do processo. Mas que isso também tem outros reflexos. Por exemplo, aquela pessoa ela vai passar 5 anos sem poder fazer uma nova transação penal. E durante 5 anos, muita coisa pode acontecer na vida e você pode precisar fazer outra transação e não vai conseguir e vai ter que responder esse processo até o final. Com relação também ao ambiente virtual, né? Por exemplo, acontece muito nos dias de hoje, o Pix. Fiz um Pix errado para uma pessoa, né?
um descuido, coloquei ali um dado errado, acabou caindo na conta de outra pessoa. Isso também vai se enquadrar nessa questão da apropriação indébita ou não? Se enquadra sim. Essa conduta ela está enquadrada no caput do artigo 169 do Código Penal, que aí é uma apropriação indébita por erro. Né? E isso acontece justamente aí nesses casos de, por exemplo, do Pix, você receber um Pix em sua conta de que não é seu, você apropriasse daquele valor sem devolver, sem comunicar ao banco, sem comunicar à autoridade. Também pode ser também um crime em relação relacionado ao erro. Também você, por exemplo, receber na sua casa uma encomenda que não era para você. Mesmo assim, você recebe e se apropria daquela encomenda, não devolve à agência que entregou, à transportadora, aos Correios, e também se apropria, aí também está crime. E desses crimes relacionados ao erro e ao Pix, por exemplo, também se você receber valor a mais e não fizer a devolução porque você decidiu se apropriar, também vai ser enquadrado nesse tipo de crime. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Alexandre Galindo, advogado, né, esclarecendo para a gente toda a questão. É crime, né, você achar uma coisa que não é sua e não devolver, a pena pequena, mas claro, não deixa de ser crime. Mário Flávio. Tá dada a dica aí, estão dadas as dicas, né? Um abraço aí para o Alexandre. Então vocês que, se por acaso acharem aí, cuidado para depois não estar tendo que justificar aí e estar enrolado com a justiça.